Bom dia, meus irmãos. Nós estamos dando início a mais essa Escola Bíblica Dominical e é uma alegria estar aqui mais uma vez nesse momento de aprendizado da Palavra de Deus. Vamos orar dando início a essa Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estar depois lendo o texto da Palavra do nosso Deus. Pai Santo, Deus querido, em nome santo de Jesus, abençoe as nossas vidas. Pai eterno, em nome de Jesus, ó Pai, Tu que és um Deus Todo-Poderoso, um Deus de autoridade sobre tudo e sobre todos. Tu que és um Deus santo, Pai. Tu que és um Deus sublime, que está sentado no seu trono de graça, de glória, de louvor, Pai. Onde os anjos cantam a Ti, onde também cantamos a Ti, Pai, mesmo imperfeitos que somos, Pai. Mas que o Senhor atende e escuta, Pai, o clamor que é feito na Tua casa, porque a Tua igreja é casa de oração. Pai eterno, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, e guarde as nossas vidas. Pai eterno, em nome de Jesus, ó Pai, aceita o nosso culto de louvor e adoração a Ti, Pai, que é feito com lábios impuros, mas é feito conforme sempre a Tua vontade, conforme o Teu querer. Fica conosco, Pai, no nome santo de Jesus, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Vamos então abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 42. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 12. Livro do profeta Isaías, 42, do verso 5 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrirdes os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam eu vô-las farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor está às extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós terras do mar e seus moradores, alcem a vós o deserto e as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem no sino dos montes, deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Louvado seja Deus por isso. Aqui, o profeta Isaías tendo a revelação da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também uma profecia para a sua época, mas aqui o Evangelho, do Antigo Testamento, como os estudiosos vão dizer, ele aponta a pessoa do nosso Redentor, Jesus Cristo. E nós louvamos a Deus por isso, e nós bendizemos a Ele. E agora, como o profeta Isaías aqui nos fala, cantai ao Senhor um cântico novo. Nós vamos estar louvando ao nome do nosso Deus nessa hora. Vamos estar cantando louvores ao nosso Deus.
louvores, bendizemos a Deus. Nós vamos orar mais uma vez, orar pelos aniversariantes de vida, de casamento e pela família de oração nesses dias. Deus esteja abençoando a vida de cada um que está completando mais um ano de vida e mais um ano de casamento e as nossas famílias de oração. A gente vai estar orando pela Ana Cristina, pela Ellen Freitas, pela Jéssica Guerra, pela Evelyn Julião, pelo Daniel Leitão, que estão completando mais um ano de vida durante essa semana. Aniversariantes de casamento, presbítero Edielce Paula, e as nossas famílias de oração, é a família do nosso irmão, nosso querido irmão Ezequiel de Freitas e o nosso querido jovem Gabriel Sena. Vamos estar orando pela vida de cada um deles e também pela vida do mensageiro dessa manhã, que vai ser o presbítero Jadir, que vai estar nos conduzindo nesse momento de escola bíblica dominical. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai Santo, Deus querido, Tu és um Deus de amor, Deus de tremenda bondade, Pai. O Senhor dá o sopro de vida, Pai, às nossas vidas, como lemos. O Senhor é aquele que conduz e produz o fôlego de vida ao povo que está na terra. Ah, Pai eterno, Tu és um Deus tremendo, Pai. O Senhor que é o doador da vida, Pai. Em nome de Jesus, abençoe, Pai, essas pessoas queridas. Nós colocamos no Teu altar, Pai, em nome de Jesus, a Ana Cristina, a Aline de Freitas, a Jéssica Guerra, a Evelyn Julião, o Daniel Leitão, Pai, que estão completando mais um ano de vida durante essa semana. Pai eterno, no nome santo de Jesus, providencia tudo aquilo que eles precisam, Pai, conforme a Tua vontade. Pai eterno, que o Senhor prolongue os anos de vida dos Teus filhos, que o Senhor possa abençoá-los, Pai, que eles sintam a Tua presença, Pai, no nome santo de Jesus. Pai eterno, em nome de Jesus, abençoe também, Pai, a família e o casamento do presbítero Edielce Paula e Paulinha, Pai. Abençoe seus filhos, Adriano, Juan, frutos dessa união. Pai eterno, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa, Pai, derramar cada dia mais do Teu amor, da Tua bondade, do Teu zelo, da Tua misericórdia sobre a vida desse casal. E que o Senhor, em nome de Jesus, possa fazer com que essa união permaneça cada dia mais forte para a honra e glória do Teu santo nome. Permaneça com eles, Pai, no nome santo de Jesus. Pai eterno, em nome de Jesus, ainda em Tua presença, te pedimos, ó Pai, pela família do nosso irmão e querido Ezequiel de Freitas, Pai eterno, pela sua saúde, pela sua casa, sustenta aquele lar, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai eterno, em nome de Jesus, abençoe também a família do Gabriel Sena, a sua casa. Pai eterno, em nome de Jesus, que o Senhor possa, de fato, Senhor, supri-lo de toda e qualquer necessidade. Não só ele, mas toda a família, Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoá-los. Pai eterno, em nome de Jesus, ilumina a nossa mente também e o nosso coração para a Tua palavra que vai ser exposta pelo presbítero Jadir. Em nome de Jesus, abençoe a vida dele, guarde a vida do Teu filho. E Pai eterno, que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Pai. E no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Louvado seja Deus, queridos. Nós vamos então estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus com o presbítero Jadir nessa hora. Deus abençoe e até logo mais às 19 horas no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Um abraço, fica com Deus. Até logo mais às 19 horas. Bom dia, queridos irmãos. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez na escola dominical para estudar um pouquinho a palavra do Senhor. Para nós é um motivo de muita alegria poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, onde nós vamos nessa manhã nos alegrar com a palavra do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, nosso amado Pai, muito obrigado por esse grande privilégio que nós temos de meditar na Tua palavra. Clamamos ao Senhor que pela Tua misericórdia nós possamos nessa manhã
nos alegrarmos com a Tua palavra, que nós possamos compreender a vontade do Senhor e que nós possamos ter a alegria de estar sempre buscando orientações na palavra do Senhor para viver uma vida que agrade ao Senhor. Muito obrigado por esse grande privilégio, no santo nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos para abrir as suas Bíblias em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, onde nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 11. Nós queremos, nessa manhã, pensar um pouquinho com os irmãos a respeito da justificação pela fé. Compreender, então, a importância da justificação pela fé. O que isso traz para nós, quais os benefícios que a compreensão devida desse assunto traz para nossas vidas diárias. Vamos ler, então, Romanos capítulo 5, verso 1 a 11, diz assim: Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nós gloriemos em Deus nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Queridos irmãos, então nós vamos falar um pouquinho a respeito da riqueza da justificação, ou seja, os benefícios que a justificação traz para as nossas vidas. O que é justificação pela fé? Justificação pela fé significa o ato jurídico da parte de Deus em que Ele declara como justos homens injustos, por causa dos méritos do seu Filho Jesus Cristo. Então, a justificação é a declaração que Deus faz de homens injustos, que todos nós somos homens injustos, em homens justos. Isso, então, é o que significa justificação. O primeiro versículo começa, então: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos aqui, então, ver 5 verdades a respeito desse texto. Primeiro, que Deus é o autor da justificação. Essa é a primeira verdade que nós vemos, né? O verbo justificados indica que Deus é o sujeito da ação
de declarar que os pecadores estão perdoados. Justificados significa não condenados. Então, a primeira verdade que nós vemos é que Deus é autor da justificação. A segunda verdade, a justificação é recebida por meio da fé e não por méritos humanos. Essa graça, essa bondade de Deus em nos tornar justo é ato exclusivamente de Deus. É a bondade, é a misericórdia de Deus que faz isso. Então, nós não temos nenhum mérito na nossa justificação. Nós passamos a ser filhos de Deus, justificados única e exclusivamente pela bondade e iniciativa única do nosso Deus. A terceira verdade é que a base da justificação é o sacrifício realizado por Cristo Jesus. Ele pagou o preço altíssimo, morrendo lá na cruz. Esse sacrifício que é a base da justificação. A quarta verdade, que a justificação é uma bênção igual para cada crente, né? Paulo usa a primeira pessoa do plural nós, identificando-se como todos os que são justificados. Então, todos aqueles que, pela misericórdia de Deus, foram alcançados por Deus, tem essa bênção, então ela é igual para todos os crentes. E a quinta, na condição de justificados, nós temos acesso às riquezas espirituais. Então, a abundância da riqueza é apresentada pelo substantivo paz, graça, esperança, amor, salvação e reconciliação. A segurança da riqueza é garantida pelos verbos temos, obtivemos, sabendo, derramado, sendo justificado, fomos reconciliados. Então nós vemos aqui 5 verdades a respeito da justificação pela fé. Então nós queremos, queridos irmãos, que cada um possa nessa manhã, diante da colocação dessas verdades, tenha alegria e possa entender os benefícios que nós vamos pensar a respeito desse assunto. Então, os benefícios da justificação. Quais são, então, esses benefícios? Nós vamos pensar aqui em 7 benefícios que a justificação nos traz. Primeiro, o primeiro versículo, nós vamos pensar então versículo a versículo. O primeiro versículo fala que temos paz com Deus. Justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus. O primeiro benefício então é ter paz com Deus. Nós vamos ver, está muito claro aqui de que mas a paz como, né? Nós temos paz com Deus. Trata-se de uma mudança radical do nosso relacionamento com Deus. Antes de ser justificados, estávamos em guerra com Deus. Éramos inimigos de Deus e alvo da sua ira. Então, agora justificado, nós temos paz com Deus. A paz com Deus é conseguida então por meio de Cristo Jesus, né? E a sua expiação, conforme Romanos 4:25, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, conforme Isaías 53:5. Cristo é a nossa paz. Efésios 2:14 e 15. Então, Cristo foi capaz de nos trazer essa paz com Deus. Então, agora nós temos paz com Deus.
Que maravilha! Você e eu, que éramos inimigos de Deus, não tinha nenhum relacionamento com Deus, agora nós temos paz com Deus, nós temos alegria com Deus. O segundo benefício que nós queremos pensar está no versículo de número 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus, o versículo 2. Então, o segundo benefício é o acesso e firmeza na graça de Deus. Também, por meio de Cristo, fomos introduzidos à presença de Deus. Então, agora nós tivemos acesso à graça. A palavra acesso significa permissão para entrar na presença do Rei mediante o favor de outro, em Cristo Jesus, aliás. Sim. Em Cristo temos acesso ao trono da graça. Paulo diz, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, conforme Efésios 2,18. Além do acesso, temos também a permanência da graça. O crente justificado desfruta de uma bênção muito mais grandiosa do que uma simples aproximação periódica de Deus ou uma audiência ocasional com o Rei. Nós temos o privilégio de viver no templo e no palácio, na presença de Deus. Então, esse acesso não é apenas para estar alguns momentos na presença de Deus ou estar com Deus em uma audiência. Esse acesso dado por Cristo Jesus, essa ligação agora com Deus, é algo que nós podemos experimentar todos os dias, constantemente. É algo que nós podemos, que nos traz alegria no nosso coração, esse poder estar na presença do Senhor. Acesso e firmeza nessa graça maravilhosa de Deus. Este é então o segundo benefício. Ainda no versículo 2, nós vamos ver o terceiro benefício que a justificação traz para as nossas vidas. Esperança da glória de Deus. Antes da nossa justificação, éramos pessoas sem esperança. A esperança é a expectativa de que o melhor vai acontecer ou está por vir. Ela é descrita como boa, lá em 2 Tessalonicenses 2,16. Ela é descrita como viva, em 1 Pedro 1,3. É certa e firme, conforme Hebreus 6,19. Abençoada, conforme Tito 2,13. E alegre, conforme Provérbios 10:28. Então, éramos sem esperança, agora nós temos uma esperança. E essa esperança, ela é viva, ela é certa e firme, ela é abençoada, ela é alegre. Então, essa esperança traz alegria para cada um de nós. Paulo fala que o objeto da nossa esperança é a glória de Deus. Antes éramos carentes dessa glória, conforme Romanos 3:23. Mas agora somos transformados de glória em glória à imagem de Deus, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Com certeza, um dia iremos participar plenamente da glória de Deus, conforme está também em Romanos 8, verso 17. O quarto benefício da justificação é experimentar aflições. Todos nós sabemos que nós passamos por aflições em nossas vidas. Em algum momento da nossa vida, nós passamos por experiências difíceis e muitas pessoas estão passando nesse momento de pandemia
por uma experiência de aflição. Tem também a aflição por causa de ser filhos de Deus, evangélicos, obedientes à palavra, que faz com que o homem seja contrário à vida no mundo e do mundo. Então também muitas vezes nós sofremos aflições por causa dessas situações. Temos também muitos irmãos que enfrentam aflições por causa de ser cristãos, como eu gosto sempre de falar dos nossos irmãos lá da Coreia do Norte e tantos locais, mas principalmente lá, sofrem por amor a Cristo, por ser cristão, são perseguidos. E o verso 3 e 4, então, vai falar dessas aflições. E não somente isso, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, experiência esperança. Por causa da nossa justificação, seremos odiados então e perseguidos pelo mundo hostil. Isso fica claro em João 16:33, Atos 14:22. A identificação com Cristo nos faz participantes do seu sofrimento, mas também da sua glória, conforme Romanos 8, verso 17. Quando somos exprimidos pelas nossas tribulações, Deus está nos melhorando. As aflições e as tribulações são usadas por Deus para forjar o nosso caráter. Então veja a sequência, tribulação, mais perseverança, mais experiência, mais esperança. O termo experiência significa caráter provado. Então nós somos amadurecidos, quando nós sofremos. Só amadurece quem sofre, conforme escreveu Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Então nós vemos que também experimentar aflições é uma bênção, é um benefício da justificação. Quando nós somos justificados, nós temos condições de experimentar as dificuldades da vida, porque nós somos cuidados pelo nosso Deus nos momentos das aflições. Deus sempre está conosco. Um outro benefício que nós podemos ver aqui, o quinto benefício, está no verso 5. Romanos 5, verso 5 diz assim: porque, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então nós vemos aqui falando a respeito deste amor de Deus que é derramado em nossos corações. Então Paulo diz que a esperança ela não decepciona e não traz confusão. Deus jamais nos decepcionará. Aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados, conforme está em Salmos 25, verso 3. Então nós vemos como é maravilhoso saber que Deus ele derrama o seu amor aos nossos corações. Então, mas como a gente pode ter certeza disso? Então Paulo responde de duas maneiras. Primeiro, o Espírito Santo nos foi outorgado no dia da nossa conversão. Isso em Efésios 1, 13 e 14. Em outras palavras, Deus habita conosco e somos um santuário do Espírito Santo. Segundo, o Espírito Santo que habita em nós derrama um amor em nosso coração. Eu sei que Deus me ama, então sou capaz de amar pelo poder do Espírito. Então veja bem que coisa maravilhosa, como bênção
poder contar com o amor de Deus que é derramado em nossos corações. Um sexto benefício que nós vemos por causa da justificação é a salvação da ira vindoura. Isso a gente vê nos versículos 6 a 9, né? Então fala que a ira de Deus se revela no presente contra toda impiedade e perversão, contra os incrédulos, conforme João 3,36, e contra os que se opõem ao Evangelho, 1 Tessalonicenses 2,16. A ira de Deus se revelará no futuro e é afastada somente por meio de Cristo. Então, a justificação pelo sangue de Cristo nos livra e nos livrará da ira de Deus. Olha só, queridos, que grande benefício que nós alcançamos da salvação da ira vindoura. A ira de Deus sobre toda a impiedade, ela não vai cair sobre nós, porque nós somos justificados. Deus declarou que agora nós somos justificados através do sacrifício de Cristo Jesus. E o sétimo benefício que nós queremos ver nesse texto está no versículo 10 e verso 11, porque diz assim: porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, meus queridos, o sétimo benefício é a reconciliação com Deus, né? Que a justificação traz para o crente é a reconciliação. Ela foi predita pelo profeta Isaías, lá no capítulo 53, verso 5, foi proclamado pelos anjos, em Lucas 2,14. Então Deus a realiza por meio de Cristo a favor dos homens. Conforme 2 Coríntios 5, verso 19, Paulo diz: porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos da sua vida, pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriemos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A reconciliação significa quitar o débito que tínhamos com Deus, ou apagar o escrito de dívidas. Olha que coisa então extraordinária, maravilhosa, sabermos que agora nós temos acesso de novo a Deus, somos reconciliados de Deus, deixamos de ser inimigos de Deus e agora nós somos amigos de Deus. Agora nós temos, antes nós escondíamos de Deus, lembra de Adão, quando ele pecou, ele escondeu quando Deus apareceu. Agora, com o sacrifício de Cristo, nós somos então reconciliados com Deus e agora nós temos acesso a Deus, nós temos alegria agora de estarmos com Deus, de ouvir a respeito de Deus. Por isso que todos os dias nós temos a alegria, o privilégio de meditar na palavra de Deus. Nós, quando estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos ouvindo a voz de Deus, nós estamos compartilhando da companhia de Deus. Nós não apenas marcamos uma audiência, vamos em alguns momentos na presença de Deus, mas agora nós temos a presença de Deus constante, todos os dias nas nossas vidas. E se a gente quiser ouvir de fato Deus, é só abrir a sua palavra e meditar nela. Então nós vamos ouvir a voz de Deus. E como é maravilhoso ouvir a voz de Deus. Como é maravilhoso saber que essa declaração de Deus
da justificação que Ele fez, nos traz tantos benefícios como nós vimos nessa manhã. O primeiro benefício, paz com Deus. O segundo, acesso e firmeza na graça. O terceiro, esperança da glória de Deus. O quarto, experimentar as aflições. O quinto, posse do amor de Deus que é derramado em nosso coração. O sexto benefício, nós estamos livres dessa ira divina que será revelada no último dia. E a sétima trata-se da reconciliação com Deus. Nós somos reconciliados com Deus. Então nós podemos falar que nessa manhã nós aprendemos pelo menos 3 coisas muito importantes. Aprendemos que Deus é o autor da justificação pela fé. Segundo, aprendemos que a justificação pela fé nos dá a paz, nos dá a graça, a esperança, a maturidade e reconciliação. Em terceiro lugar, nós aprendemos que a morte de Cristo pelo pecador é uma demonstração do seu amor. Como Deus amou o mundo, como Deus foi capaz de fazer isso. O homem tinha se tornado inimigo de Deus e Ele manda Cristo Jesus morrer por nós, demonstrando então o seu grande amor para cada um de nós. Que no pensar nessa manhã desse texto, que não é, claro, desconhecido dos irmãos, mas nós podemos mais uma vez nos alegrarmos diante de Deus, diante da sua palavra, que sempre alegra o nosso coração, que sempre nos traz regozijo em toda vez que nós meditamos na palavra de Deus. Nós percebemos quão boa é a mão de Deus, como é abençoador a mão de Deus, como Ele tem cuidado de nós em todos os instantes da nossa vida. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te alegrar e que você tenha a alegria de estar sempre meditando na palavra do Senhor. Querido Deus, nosso amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que tanto alegra os nossos corações. Que nós possamos, motivados em lembrar aqui da graça maravilhosa do Senhor, do grande amor do Senhor, que nós possamos amar o Senhor de todo o nosso coração, que nós possamos demonstrar o nosso amor pelo Senhor, sendo obediente à Tua palavra, ouvindo a Tua palavra e a praticando todos os dias, até a vinda de Cristo Jesus. Que o Senhor esteja abençoando todos os nossos irmãos, confortando os corações. Se tiver irmãos enfermos, que o Senhor possa estar curando. Se tiver irmãos desanimados, que o Senhor possa estar animando-os na Tua palavra. Se tiver irmão fraco na fé, que possa ser fortalecido. Abençoe todos os nossos queridos irmãos, conforme a Tua grande bondade. No santo nome de Jesus. Amém.